falando de petróleo ainda, né? Enquanto você estava fora, a gente teve aí uma reunião da OPEP que decidiu por um corte de 2 milhões de barris por dia na oferta, né? Isso já faz 2 semanas, mas a decisão esquentou o clima, né? Entre Estados Unidos, Arábia Saudita, e as repercussões acontecem até hoje. Detalha mais a situação para a gente, por favor. Olha, Gui, é bem isso que você comentou. O clima esquentou mesmo ali. E depois dessa reunião do OPEP, a gente teve trocas de farpas. Primeiro em off the records, né? Primeiro comentários na mídia sem fonte identificada, de um lado e de outro. Mas depois, mesmo membros da gestão Biden lá nos Estados Unidos e do governo da Arábia Saudita, né? Do reinado lá da Arábia Saudita, ambos foram para a imprensa falar já em on, né? Já autoridades falando queixas um sobre o outro. O que aconteceu, né? A OPEP, que é liderada na prática pela Arábia Saudita, ela decidiu cortar a produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia. Só que essa decisão foi vista nos bastidores, entre os americanos, como uma eventual medida de apoio do príncipe saudita, Mohammed bin Salman, ao presidente russo Vladimir Putin. Isso porque, com menos oferta, você tende a elevar o preço do petróleo e isso geraria uma receita maior para a Rússia, que está no momento encrencada lá com a sua guerra na Ucrânia. Mas autoridades sauditas vieram negando veementemente que pudesse ter havido alguma combinação com a Rússia. Diversos representantes do governo chegaram a publicar mensagens no Twitter defendendo que foi uma decisão técnica ali da OPEP e que outros países também apoiaram. O presidente americano Biden ficou furioso ali, né, com a medida, como eu comentei, e ele até alertou que isso pode gerar consequências para as relações entre os sauditas e os Estados Unidos, que são relações bastante longas, né? Sempre teve uma troca de interesses ali, Estados Unidos fornecendo dinheiro e armas para o reino, em troca de defender a oferta de petróleo, né? E, bom, também existe entre os democratas lá nos Estados Unidos, nos bastidores, uma preocupação de que o príncipe saudita Bin Salman esteja tentando dar uma força aos republicanos nas eleições para o Congresso dos Estados Unidos, que vão ocorrer nesse ano. Isso porque o príncipe saudita, o Mohammed bin Salman, ele conseguiu estabelecer uma relação bastante próxima com o ex-presidente Trump. Inclusive, a Arábia Saudita foi a primeira visita oficial do Trump depois que ele foi eleito. Até aproveitando esse tema aqui, gente, outro bem bacana que chama Blood and Oil, Sangue e Petróleo. E ele conta a história do Mohammed bin Salman, que é um príncipe saudita que estava um pouco para trás na linhagem de sucessão lá do trono, mas ele foi subindo, hoje ele é o príncipe herdeiro, e é o cara que manda na economia e no setor de petróleo sauditas. Aqui tem bastidores muito interessantes sobre a posse do Bin Salman, inclusive sobre essa relação dele com o Trump. Então, quando você lê esse livro, você vai entender por que o Biden está tão preocupado com a decisão da Arábia Saudita. É uma decisão de um país estrangeiro, mas que pode ter impacto direto na eleição presidencial americana. O Biden estava enfrentando problemas muito fortes de popularidade lá, principalmente com o preço da gasolina aparecendo como preocupação dos eleitores, mas aí nos últimos meses o preço vinha caindo, então deu um alívio, o Biden até recuperou uma parte da sua popularidade. Então seria bastante negativo para o presidente americano se agora precisasse aumentar o preço do petróleo por lá. Então vejam que é uma situação não muito diferente da eleição aqui no Brasil. Todo mundo de olho na pesquisa e na bomba de gasolina no preço. Muito bem, um olho na pesquisa, o outro na bomba de gasolina. Luciano Costa de volta com tudo aqui para participar do nosso almoço de negócios. Muito bom conversar com você de novo, viu, Luciano? Ainda que remotamente, um grande abraço para você, fique bem e até segunda que vem, Luciano. Tamo junto.